Oi, meus amigos, mais um assunto de relevância e de interesse de muita gente que tem família e patrimônio nesse nosso Brasil. Como implementar um sistema de planejamento patrimonial da família através de holding patrimonial. E hoje o nosso tema é como são transferidos para a holding os nossos bens. Como que a gente faz isso? Então, primeiro, nós temos que entender que a holding, ela faz parte de um sistema, porque, na verdade, a família, dependendo da complexidade de seu patrimônio, ela pode exigir 1, 2, 3 sistemas ou mais sistemas para contemplar todas as facetas que dizem respeito ao interesse daquela família. Mas para a gente implementar o sistema, a primeira sociedade que a gente cria é a sociedade patrimonial, que é aquela sociedade que vai concentrar o patrimônio da família. Essa sociedade patrimonial, ela é constituída e o seu capital social é integralizado através dos bens da família, bens móveis ou bens imóveis. Bens móveis e bens imóveis. A família vai decidir. Agora, todo o patrimônio deve estar dentro dessa sociedade patrimonial para que seja desnecessária a implementação do inventário, que é a maior dor depois da perda do nosso ente querido. É a segunda dor que a gente vai ter. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que, para transferir o nosso patrimônio e constituir esse sistema e implementar esse sistema, a primeira coisa que temos que fazer é transmitir todo esse patrimônio para a sociedade que a gente vai chamar de sociedade patrimonial. O patrimônio da família vai ficar dentro desse CNPJ. Feita essa sociedade, tendo trazido todo esse patrimônio para dentro desse CNPJ, os nossos bens já vão estar todos concentrados nessa sociedade patrimonial e eles vão deixar de figurar no nosso imposto de renda, na figura de bens, onde tem uma casa, uma sala, um terreno, um sítio, uma fazenda, um carro. Todos esses bens são transmitidos para a pessoa jurídica. Essas linhas são todas eliminadas do meu imposto de renda e, somando todos esses bens, essa soma vai ser exatamente a mesma soma que vai corresponder a uma única linha dizendo que eu sou dona de tantas cotas sociais que correspondem, por exemplo, a 2 milhões, que é exatamente a soma de todos esses bens, de todas essas linhas que desapareceram. Então, o número equivalente ao meu patrimônio completamente preservado, mas não mais detalhado em imóveis, mas detalhado tão somente numa única linha, dizendo que aquele patrimônio todo agora é representado por cotas sociais. Então, feita essa transmissão, eu consigo, então, concentrar o meu patrimônio todo dentro dessa sociedade. Para fazer essa transmissão, é necessário alguns passos. Então, para eu integralizar o patrimônio na sociedade, eu preciso de uma autorização da prefeitura para que eu não tenha que recolher o ITBI e para que eu possa levar esse patrimônio sem a incidência do ITBI. Tem municípios que cobram uma diferença entre o valor que está no meu carnê de IPTU, que é o valor venal,
e eles adotam um outro valor superior, que eles chamam de valor de referência, ou valor real, aí depende da cidade. E as prefeituras têm cobrado o ITBI sobre essa diferença, tá? Então, aí é exigível outras medidas, por exemplo, avaliação de valor justo, a valor justo. Tem outras técnicas para tentar não pagar nem ao menos essa diferença, mas o ITBI ainda é uma situação, é um problema que a gente enfrenta. Na maioria das vezes, essa transmissão não gera essa cobrança do ITBI, porque as prefeituras, inclusive, têm aceitado, sim, a avaliação a valor justo, e a gente faz, então, uma adequação legal, previsão legal, tudo transparente, para que, na realidade e na configuração do meu contrato social, o valor daquele bem seja exatamente o valor que a prefeitura está dizendo que é de referência, que é real. Enfim, tem solução para isso, tá bom? Mas para eu integralizar esse patrimônio todo dentro da sociedade, eu preciso de ter cuidado, porque não existe uma regra única. Eu vou precisar de analisar a legislação de cada município, você vai precisar de se atentar para cada legislação e cumprir exatamente o que está previsto naquela legislação e usar das técnicas contábeis e jurídicas para ajustar o seu contrato social e a sua contabilidade dentro da realidade da legislação daquele município onde você tem o seu patrimônio. Se esse patrimônio, por exemplo, de bens imóveis, eles estiverem em vários municípios, a cada município deverá ser estudado e analisado as exigências para essa transmissão e cumpridas ali as exigências municipais, tá? Agora, eu posso integralizar o capital social para constituir essa sociedade de várias maneiras. Eu posso integralizar exatamente transmitindo o meu patrimônio para essa sociedade, eu posso fazer a integralização do patrimônio através de doação, posso integralizar o patrimônio da sociedade por compra e venda, posso integralizar o patrimônio através de aporte de capital, enfim. Tenho várias alternativas, né, para integralizar o patrimônio na forma de planejamento patrimonial da família. Eu vou integralizar o capital social com o patrimônio que está relacionado lá no meu imposto de renda, tá bom? Então, eu preciso concentrar nos bens mais vantajosos para a holding. Por exemplo, se eu tenho um carro e vou transmitir esse carro para dentro dessa sociedade, não é legal que eu transmita esse carro a título de integralização de capital, porque na hora que eu tiver de vender esse automóvel, eu tenho que fazer alteração no contrato social. Então, o que é legal? É legal dar uma analisada na capacidade financeira daquela família, e se aquela família puder fazer dentro dessa sociedade de planejamento da família o aporte de algum capital, esse capital pode servir, inclusive, para adquirir esse carro, e aí ele entra dentro do balanço da empresa como ativo circulante, não preciso de alterar contrato social e posso vender quando quiser, simplesmente promovendo a venda, tá? Então, os bens mais valiosos, melhor integralizar no capital social da holding, mas os bens de menor valor, os bens que têm um giro maior, é preferível que eles entrem dentro dessa sociedade através de compra e venda. A sociedade holding da família adquire esse patrimônio de menor valor por compra e venda, porque aí sim zera o imposto, gera a minha declaração de imposto de renda, e na minha ausência não existe mais a necessidade de inventário, basta uma alteração no contrato social dessa holding patrimonial da família para que seja concluída e efetivada a sucessão de todo o patrimônio em nome dos filhos que já estarão previstos naquela sociedade como
sucessores daquela sociedade, como beneficiários daquela sociedade das cotas que antes da minha morte eles receberam a título de proprietários, e na minha ausência consolida-se o patrimônio na propriedade plena em nome dos filhos e está feita toda a sucessão sem a necessidade de inventário. Muito bacana. Então, e não é complicado, e é fácil, sim, de implementar essa sociedade patrimonial para integrar o sistema da família em relação ao planejamento patrimonial da família para o futuro. É isso, por hoje é isso. Obrigada pela presença, obrigada por continuar prestigiando os nossos temas, por interessar, sim, no planejamento patrimonial da família, principalmente porque o planejamento patrimonial da família é interesse de toda a família, principalmente de nós mulheres, que estamos sempre alertas e cuidando para que nossa família não seja surpreendida. Nós somos as mulheres, nós somos as incentivadoras de que seja implementado esse planejamento para a tranquilidade da nossa sucessão e dos nossos filhos, principalmente. Então, se você tiver gostado, por favor, compartilhe, deixe o seu like, visite as nossas redes sociais e vamos juntos fazer com que o nosso canal seja cada dia mais forte e, com isso, consiga alcançar mais e mais famílias. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão, é assim que a gente quer que as famílias evitem a dor do inventário. Ao final de tudo, é isso. Um grande abraço, até a próxima. Obrigada.